Olá, meus amores, na página 104 do nosso livro de ciência, nós vamos conhecer alguns tipos de materiais, como metais, madeiras, vidro, entre outros. As roupas de astronauta, mostrada nas páginas anteriores, passou por diversas mudanças ao longo do tempo, para atender às necessidades dos astronautas no espaço. Entre essas mudanças estão o material. Muitos dos objetos que utilizamos em nosso cotidiano também foram muito aperfeiçoados ao longo do tempo. Vamos conhecer algum deles, vocês vão ficar impressionados. Você já ouviu falar em caneta tinteiro? Sabia que antigamente as pessoas utilizavam esse tipo de caneta para escrever? Aqui é um exemplo de caneta tinteiro, onde a ponta da caneta era molhada em um pote de tinta e assim eles escreviam, certo? A ponta dessa caneta era inserida, como a tia falou, em um recipiente com tinta e retirada a parte dela. Essa tinta era liberada aos poucos durante a escrita. As canetas tinteiros atuais têm um formato um pouco diferente e são feitas de outros materiais. Vamos ver aqui a questão 1. As canetas que você utiliza são do tipo caneta tinteiro? É dessa forma que nós utilizamos as canetas hoje e aí vocês vão marcar. Ao responder à questão anterior, você deve ter notado que as canetas atuais, de modo geral, são diferentes das canetas tinteiros. As canetas mais utilizadas na atualidade são chamadas de esferográfica, porque em sua ponta ela possui uma esfera, certo? Que fica em sua ponta. Ela distribui sobre o papel a tinta contida em seu tubo e em seu interior, de maneira que ela não se espalhe, certo? Então, aqui são alguns detalhes sobre o formato dessa caneta. Além das canetas, outros objetos que utilizamos eram feitos no passado de materiais diferentes dos atuais. O ferro de passar, como é esse aqui, é um deles. Quando a energia elétrica ainda não fazia parte do dia a dia das pessoas, geralmente o ferro de passar roupas era feito de ferro e aquecido por brasas. Em seu interior era colocado carvão que, após aceso, aquecia o objeto e permitia que ele fosse utilizado para passar roupa. Certamente a sua avó conheceu esse ferro de passar. Então, aqui é o ferro de passar do passado. E aí nós vamos conhecer, aqui é o nosso atual ferro de passar roupas da atualidade que funciona a energia. Então, com o passar do tempo, a tecnologia vem somando muito a muitos desses objetos que antes eram, no caso esse daqui era um ferro de passar roupas de ferro, né, e era super pesado, então hoje a gente já tem esse daqui que tem um material plástico, ainda tem metal também, mas é super leve, tá certo? Então vamos avançar aí um pouquinho para a página seguinte, tá certo? Na página 106. Antigamente, muitos brinquedos também eram feitos de madeira. Atualmente, além da madeira, os brinquedos podem ser feitos de materiais como plástico, metal ou borracha. Aqui nós temos um exemplo de um carrinho, né, de madeira e também um carrinho de plástico. Aí aqui na questão 2 diz assim: liste no quadro abaixo alguns brinquedos que você conhece. Marque um X nas colunas, identificando de que material cada brinquedo geralmente é feito. Você pode marcar mais de um X em cada linha, porque existem brinquedos que tanto contêm metal como contêm plástico. Tem alguns que contêm madeira e contêm metal. Então, vou dar um exemplo aqui. Vou colocar aqui uma bola de futebol. Ela possui o quê? Eu escrevo o nome bola e ela é feita de quê? De plástico, madeira ou metal? Certamente de plástico e a gente marca um X. Vamos ver aqui. E a sua pipa que você solta? Não tem o material aqui, mas você pode escrever. E existem pipas também que são feitas de plástico, tá bom? Vamos pensar em outro brinquedo. O seu skate, ele é feito de quê? Certamente de plástico e de metal. E o seu patinete, né? E o seu patins, e assim por diante. Vocês podem escolher o nome de 3 brinquedos e marcar aqui as opções de materiais, tá certo? Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Lembrando que nem todas as crianças têm a oportunidade de ter brinquedos. Ao doar aqueles que não utiliza mais, você pode alegrar o dia a dia de outras crianças, além de desenvolver o sentimento de empatia. Pois tenham um bom dia.